Boa noite, amados irmãos. Estamos dando início a mais uma sequência dos estudos bíblicos que estamos trazendo às quintas-feiras para a igreja e aqueles que porventura estejam também se agregando às nossas lives. Nesse momento nós queremos, antes de orar, fazer a leitura, uma leitura no Salmo de número 67, Salmo 67. Você pode aí procurar na sua Bíblia ou na mídia que estiver ao seu dispor, o Salmo de número 67. O título aqui na minha Bíblia é o seguinte: As nações rendem graças. Esse é o título que nós temos. E eu passo a ler agora este salmo. Peço que você nos acompanhe. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Agora, observem, irmãos, se não há uma estreita relação entre o salmo lido e aquilo que estamos vivenciando em todos os recantos de nosso planeta, da Terra. E o último verso é uma oração que acredito todo ser humano consciente deve estar fazendo agora. E esta oração é: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós nunca temos condições de alcançar os planos de Deus, mas podemos inferir das coisas que estão acontecendo, moral, espiritualmente, socialmente, ao redor do mundo. Nós podemos inferir daí que entre os objetivos de Deus, sempre baseados no amor, está o desejo de chamar os homens a uma razão espiritual, chamar os homens a um quebrantamento, para que todos o temam. E eu nunca vi o mundo inteiro voltado para Deus como nós estamos vendo agora. Portanto, é um salmo muito apropriado para iniciarmos esta reunião nesta noite. Eu havia prometido aos irmãos que teríamos hoje um pregador, um dirigente diferente, mas tivemos aí umas dificuldades com a questão da transmissão
E agora eu vou lembrar do reverendo João Gomes Neto, que uma vez um grande pregador foi convidado para pregar numa congregação dele. O cabra não pôde ir, né? E ele disse assim: olha, gente, vocês hoje vieram aqui esperando comer filé mignon, mas vocês vão ter que comer carne seca com abóbora, que o homem não veio não pôde vir. Mas o pregador de hoje não veio porque eu mesmo cancelei devido às dificuldades que havia na questão da transmissão. Então ele não tem nenhuma culpa, estava pronto para fazer o serviço, o trabalho, mas nós tivemos aqui algumas questões e eu liguei para ele e disse para deixar para a próxima semana. Né? Dada essa explicação, nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Peço que você curve a sua cabeça e esteja orando para que Deus nos abençoe na palavra que o próprio Espírito há de colocar em nossos lábios e também em nossa mente e em nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer por esta oportunidade santa, esta oportunidade que é vedada a muitas pessoas, a milhões de pessoas ao redor do mundo. E eu não me refiro à questão da fé, mas sim às impossibilidades reais que milhões de pessoas têm no momento de buscar a Tua presença. E a nós, o Senhor, nos abençoa com a possibilidade da tecnologia, da fé, do compromisso cristão, e assim nos reunimos desta maneira não ideal para nós, mas de uma maneira abençoadora. Agradecemos, portanto, esse grande privilégio. Rogamos do Senhor que nos conduzas em todos os atos que aqui praticamos, pois buscamos fazê-los para a Tua honra e glória, para o Teu louvor. Sabemos de nossas imperfeições, sabemos que somos imperfeitos, mas rogamos ao Senhor que, com o Teu próprio Espírito, hajas de maneira tal em nós, e este ato de adoração seja o mais sincero possível, o mais abençoador possível para todos nós e para a Tua honra e glória. Nós oramos assim, certos da Tua bênção, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a palavra que pretendemos trazer hoje ao coração dos irmãos é uma palavra simples, nada de tão rebuscado. Simples no sentido da exposição, mas não nos seus efeitos, nem em seu poder, claro. Mas há um hino que nós temos no hinário, e ele fala alguma coisa sobre aquilo que nós vamos tratar com os irmãos. E é sobre a igreja, sobre a igreja invisível, cada um de nós, sobre nossa vida cristã, sobre a nossa expressão cristã no mundo em que vivemos. O hino de número 221, um dos nossos hinos clássicos, antigos, que eu conheço desde menino. A nossa mãe sempre cantou este hino em casa. Então, eu já estou com 64 anos, então há 64 anos, no mínimo, eu ouço esse hino, conheço este hino, mas ele é muito mais antigo do que isso, né? Hino de número 221, Vaso de Bênção, ou de bênçãos, né? Ser um vaso de bênçãos e um vaso
prazer. Os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, e um vaso de bênção sem par, anunciando os crentes em Cristo, jubilosos céus hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Que seja esse o nosso desejo e que Deus, com a sua graça e infinita misericórdia, nos permita ser vasos de bênção neste mundo como igreja do Senhor. Meus amados, eu quero ler agora o Salmo de número 54. Eu estou com muita saudade das nossas leituras alternadas, né? E ultimamente eu tenho feito em uníssono, de forma única. Eu tenho lido assim, apenas com o acompanhamento dos irmãos. E eu sempre gostei muito de ouvir a voz da igreja lendo a palavra do Senhor. Mas o Salmo 54 tem como título aqui minha Bíblia, Apelo para o Socorro Divino. Nós vamos então fazer esta leitura. Peço aos irmãos que a acompanhem. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. A verdade, irmãos, é que nós sabemos
que nós, os filhos de Deus, temos uma luta constante contra o mal. Não há dúvida quanto a isso. E nós sabemos também, pela revelação da palavra, que todo o mal que temos, todo o mal que o mundo conhece, é oriundo do pecado. Portanto, seja o que for que venha trazer desconforto a cada um de nós, terá como origem básica o pecado que entrou no mundo. Seja através de Adão, através de Eva, através do nosso inimigo, onde o mundo jaz, assim diz o Senhor. Pois bem, sem querermos considerar aqui os planos insondáveis de Deus em permitir situações como essa que estamos vivendo e outras mais, nós vamos entender que o prazer de Deus não está no mal nem na coisa ruim, nem no sofrimento. O prazer dele está em nos ver abençoados. E a Bíblia diz que nem o ímpio, nem a morte do ímpio agrada o coração de Deus. Então nós vamos fazer aqui uma oração de intercessão. Ao mesmo tempo vamos também orar agradecendo a Deus por bênçãos recebidas por alguns irmãos. Então, primeiro, eu quero me reportar aos motivos de gratidão. Nós temos aqui o nosso irmão Argeu. Ele esteve enfermo e ele está agora totalmente recuperado, né? E nós estamos muito gratos a Deus por sua recuperação. Ele já está de volta às suas atividades normalmente. A irmã Luciene hoje estava conversando comigo, passou para mim uma informação de que ela e o Caleb estão saudáveis, tranquilos, não há problema nenhum de saúde com eles. Nós louvamos a Deus porque vemos o agir de Deus na vida dos nossos irmãos. A nossa irmã Maria Luísa completou mais um ano de vida esta semana e nós ficamos muito felizes em poder nos congraçar com ela e agradecer a Deus por mais esta bênção na sua vida. A Maria Luísa é aquela pessoa toda especial que nos recebe constantemente em sua casa para os trabalhos. E a gente percebe o amor, o carinho e o prazer que ela tem em receber a igreja. Mas não só por isso. É uma amiga de todo o coração, benquista pela igreja, pelos vizinhos, pelos parentes, pelos colegas de trabalho. Parabéns a você, irmã. Mais uma vez, que Deus abençoe. Toda a igreja expressou gratidão diante de Deus por sua vida. Viu? Nós temos um moço que é amigo da nossa família chamado Joilson. Não é nosso Joilson na igreja, não. Nós não temos, né? Mas esse moço, ele esteve muito enfermo, já teve alguns problemas sérios de saúde. E a última vez que nós oramos aqui no domingo, logo depois ele mandou um recado para nós, agradecendo as orações e concluindo que sua melhora se deveu, com certeza, à intervenção divina. Se Joilson, você estiver me ouvindo, nós vamos continuar orando por você. Estamos gratos por sua recuperação, ele está recuperado em casa, graças a Deus. Também o nosso irmão reverendo Ronaldo Lidório, recebemos hoje um vídeo de gratidão, uma mensagem de gratidão feita por ele, por Rosana, sua esposa, perdão, onde eles declaram estarem totalmente recuperados, toda a família. E nós acompanhamos esse drama da família Lidório e graças a Deus ele agradece as orações de todos e sem dúvida nenhuma eles entendem, e é verdade,
que foi a mão de Deus cuidando deles. Mas nós temos também um outro pastor nosso, o pastor Edmilson. Nós já tivemos contato com ele lá no sul fluminense, na época que ele esteve ali pastoreando a igreja me parece que de Barra Mansa, se não falha a memória. Mas o pastor Edmilson esteve muito doente com a Covid, muito mesmo. E ele está recuperado, já recebeu alta, está em casa. Eu tenho um vídeo dele chegando em casa, a festa que fizeram para recebê-lo. Louvado seja Deus, o pastor Edmilson está bom, recuperado, emocionado. Disse que isso foi uma experiência muito profunda na vida dele, e com certeza é mesmo, né? Então, pastor Edmilson, Deus o abençoe, nós vamos agradecer a vida dele. E também eu recebi aqui o comunicado, e esse comunicado é com respeito à nossa cidade. A nossa cidade está sendo alvo de pesquisas e alvo de análises, estudos de outros países, como referência no tratamento desta enfermidade. Então, entendam bem, a cidade de Maricá está sendo referência mundial no tratamento da Covid-19, por uma série de razões. Quero deixar aqui registrado, vocês me conhecem, sabem que eu não sou uma pessoa politiqueira, mas nós temos orado pelos governantes, pelas cidades, pelos estados. E eu não sei exatamente como é que estão agindo os outros nessa área. A gente ouve falar. Mas aqui em nossa cidade, eu quero agradecer a Deus porque está permitindo aos nossos governantes municipais fazerem um trabalho muito bom. Quem estiver me ouvindo vai saber. Primeiro, quem me conhece sabe que eu não sou partidário, não sou politiqueiro, não faço política para enaltecer ninguém. Mas nós temos que continuar orando pelo nosso prefeito, pelos responsáveis pela área social, pela área de saúde também, porque, meus irmãos, a nossa cidade está sendo muito abençoada. As pessoas carentes estão recebendo ajuda financeira, estão recebendo cesta básica, estão recebendo visitas em casa, e agora nós vamos receber, segundo a informação que eu tive, testagem para toda a população, virão em casa fazer a testagem. Eu não ouvi falar isso em lugar nenhum. Então, que nós estejamos prontos a ser gratos a Deus pela coisa boa, pela coisa certa, né? E se a Gisele estiver me ouvindo, viu, Gisele? Você pode falar, não tem problema nenhum, que a nossa igreja está orando e agradecida a Deus pelos nossos governantes nessa área. Estamos muito felizes, muito agradecidos a Deus. Eu recomendo que toda igreja agradeça a Deus o que Deus está fazendo no coração e na mente dos nossos governantes municipais. Não quero aqui levantar nenhuma questão negativa, isso não é correto. E nem conheço também, se é que existe. Mas o que é bom, a Bíblia diz, a quem honra, honra. Então, parabéns aos nossos governantes municipais. Eu estou muito feliz com aquilo que eu tenho vivenciado, muito mesmo. Tem falhas? Com certeza. Existem erros? Com certeza. Ninguém é perfeito. Mas naquilo que nós podemos elogiar, nós vamos fazer com toda nobreza e santidade. Afinal de contas, a gente ora para isso. Vamos orar em favor das autoridades para que tenhamos vida mansa e tranquila sobre a terra. Então, quando isso acontece, né, a gente louva a Deus. Então, parabéns mesmo. Estou muito feliz com o que está acontecendo, inclusive a nossa cidade sendo referência em vários países. Já houve até entrevistas aqui de outros países, né, para, inclusive, se eu continuar aqui, vai cheirar a política, né? E eu não quero isso. Vamos parar por aqui, vamos ficar só no Covid, tá bom? Estou muito grato a Deus, e eu acho que todos nós temos que agradecer também. Continuar pedindo, para que Deus dê sabedoria, não só aos líderes de nossa cidade, mas do nosso país, os líderes no mundo, para que tratem essa situação com toda nobreza. Então, agradecemos pelo Argeu, pelo Joilson, pelo reverendo Lidório, reverendo Edmilson, Maria Luísa e também pela nossa cidade, né? Agora deixa eu fazer aqui uma
um registro dos nossos pedidos de oração por pessoas que estão carecendo. Aí, o nosso irmão Sebastião pede por sua irmã Eva, que mora em Minas. Nós temos orado constantemente pela irmã de Tião e da Rosa, que está lá em Minas, né? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos profissionais de saúde, pedindo proteção para eles. Nós temos na nossa igreja a Renata, o Roberto, Socorro, enfim. Não tenho certeza, mas parece que a Simone também trabalha na área social. A Simone Araújo. Vou confirmar, parece que é isso mesmo. A irmã Sueli está pedindo oração por sua irmã, para que ela recupere os movimentos do seu braço direito. Perdeu os movimentos, não sei por que razão, mas nós vamos orar sim, Sueli. Também queremos pedir oração pela Graziana. Graziana é sobrinha de Carla. Ela está internada, carecendo das nossas orações. Tá? Vamos orar pela Graziana, sobrinha da irmã Carla. Viu, Carla? Vamos orar também pela sobrinha da irmã Lenilda, a Kátia. A Kátia, irmã da Lenilda, também está enferma, carecendo das nossas orações, em situação grave também. Também queremos pedir oração pela Janir. Talvez alguns irmãos nem conheçam a Janir. A Janir é a irmã da Maria Luísa. Ela mora sozinha, já está com uma idade não muito avançada, mas já é idosa. Mora sozinha no Rio. Ela é muito resistente, não quer vir morar com os parentes aqui. E a família fica muito preocupada com a Janir Locatel. Então vamos orar pela irmã Janir. Está sozinha num apartamento lá no Rio, não me lembro qual, não sei se é Copacabana, por ali. Não sei se é no centro. Eu não me lembro. Vamos orar então. Maria Luísa pede que oremos por sua irmã Janir. Também queremos pedir oração pela Gabriela, a filha da Ana Regina, que está lá em Portugal, que está previsto que ela vá para Portugal no próximo semestre. E nós pedimos oração pela Gabriela, filha da Ana Regina. E a Ana Regina pede também que nós oremos pela igreja a qual ela está frequentando, juntamente com o Gleiber e a Laura, lá em Portugal, ok? Então são esses os pedidos que nós temos e os agradecimentos que nós vamos postar aí no grupo da igreja, nos grupos, para que os irmãos possam continuar orando. O nosso irmão Sebastião lembra que também eles têm um irmão de nome Antônio, e não apenas a irmã do Tião, a Eva, mas o Antônio também. Ele está pedindo que oremos por seus irmãos lá em Minas. Então nós vamos fazer isso, ok? Nesse momento. Vamos orar então, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença em oração, cumprindo a Tua palavra que nos exorta a interceder e também a agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E na intercessão, ó Deus, Tu nos orientas a que oremos em favor de todos os homens, em favor dos irmãos da igreja, em favor daqueles que Te conhecem e também daqueles que ainda não Te conhecem, e em favor das autoridades, posto que o Senhor é quem as estabeleceu para que possam controlar e conduzir os nossos destinos sociais, ou o nosso destino social na terra em que vivemos. Senhor amado, quero rogar-te que estejas sustentando com graça e misericórdia os nossos irmãos que trabalham na área de saúde, não apenas os da nossa igreja, mas há muitos irmãos que estão na linha de frente desta guerra, desta batalha. Queremos também, Senhor, te pedir que abençoes os irmãos que estão enfrentando
esta enfermidade, dando-lhes força e condições de vencer, assim como venceram os teus servos Edmilson, a família Lidório e tantos outros irmãos que nós conhecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a nossa cidade, o Senhor tem nos abençoado. O número de infectados e óbitos é um número bem abaixo do normal que nós vemos nas cidades vizinhas e no nosso estado e no país. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que conforte os corações das pessoas enlutadas. É muito difícil perder um ente querido. E nós que já tivemos entes queridos nossos, perdendo a vida de várias formas, nós sabemos como é doloroso. E sabemos como as orações nos ajudaram a sustentar a nossa fé. Portanto, nós te rogamos que também ajude os enlutados a enfrentarem essa situação com a força do teu Espírito Santo. Ó Deus amado, nós te rogamos que continues a nos abençoar e proteger e que nos tragas, ó Senhor, uma solução o mais rápido possível para esta pandemia que está assolando o mundo inteiro. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, da tua criação. Abençoa-nos, ó Deus. Sabemos que tu tens planos insondáveis em todas as coisas, mas rogamos-te que cesses esta praga no meio do teu povo, no meio da população mundial, e que o seu nome seja glorificado, como lemos no Salmo de número 54 e no número 67. Que o Senhor intervenha de maneira que os homens percebam claramente isso e glorifiquem o Senhor para todo sempre, temendo o Senhor que é santo e perfeito. Nós te oramos assim, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero nesse instante fazer uma leitura na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 6. Então, enquanto você procura aí, quero agradecer aqui ao pastor Geomário, nosso grande amigo, pastor Geomário, a Margarete, não sei se tem algum filho ou neto perto dele, mas agradeço a sua participação, tem sido uma grande bênção para a nossa vida aqui. Eu e a Norma estamos enviando um grande abraço para vocês aí. Também para a irmã Elza Amaral, lá de Miguel Calmon. Boa noite, Elza. Dê meu boa noite para todo mundo aí. Assim que encontrar com a turma toda, não sei quantos estão com você, dá um abraço no menininho para mim, que eu tenho muita saudade dele também, viu? Tá certo? E o Gerson está lá pro lado de Tocantins, né? Na divisa. Mas eu tenho falado com ele também. Nosso irmão diácono Genilson Boixá, que ainda está se recuperando pela perda da sua mamãe, nossa tia. Viu, Genilson? Deus o abençoe. Muito obrigado por sua presença. A irmã Isabel Ferreira também está conosco. Nós agradecemos a presença desses irmãos, a presença, claro, presença online, né? Desses irmãos. Já acharam aí o texto de Pedro, capítulo 3, o verso número 3 a 6. Eu não vou ler todo o texto do capítulo 3, né? Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Como vocês não vão sair para ir ao shopping, nem para o cinema e nem para comer pizza na pizzaria, então vocês podem esperar que eu leia mais alguns versos aqui. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Não vou ler todo não, mas vou ler os textos aqui.
Leamos. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Irmãos, esta é já a terceira reflexão que nós fazemos sobre a igreja, sendo que hoje nós estamos pretendemos considerar de forma bem, eu diria, simples, porque é um assunto muito profundo, muito extenso, mas o papel profético da igreja. O papel profético da igreja. Não tem como fugir da matéria coronavírus. A igreja, ao longo da sua história, tem tido assim oportunidades maravilhosas para exercer o seu papel profético. E a gente percebe, fazendo uma análise da história, há um livro, eu lamento não poder expor esse livro agora para os irmãos, porque de um escritor, Reverendo João Mário conhece esse livro, História da Igreja Cristã. O autor é o Robert Hartley Nichols. É um livro, não é muito grande, mas eu tenho aí também uma coleção, eu tenho aqui em casa uma coleção sobre a Reforma. É uma coleção que foi editada em francês e eu tenho essa tradução. Já vários colegas já me perguntaram se eu não queria vender, porque é uma edição limitada. Desde a época que eu estava no seminário eu adquiri e não se acha mais para comprar. São 6 volumes e a história da Reforma contada com nuances assim exclusivos, mas ainda é pouco. Se nós consultarmos os historiadores, mesmo aqueles da época da igreja nascente, Flávio Joséfo, por exemplo, e em outros, se nós começarmos a ler a história da igreja, nós vamos perceber
que inclusive a história contemporânea e a moderna, nós vamos perceber que a igreja passou, o mundo passou por situações que nós podemos classificar como grandes oportunidades para que a igreja pudesse exercer o seu papel profético. Porque, afinal de contas, esse é um dos papéis principais da igreja. Eu já falei aqui anteriormente que a igreja tem uma função e a igreja tem uma missão. A função da igreja é adorar a Deus, exaltá-lo, glorificá-lo, honrá-lo, reconhecendo-o como Senhor, em adoração constante, e nós entendemos e queremos, esperamos que seja perpétua. Essa é a função da igreja. Foi para isso que Deus criou o homem, para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Aqueles que assim não entendem e isso não aceitam, são condenados eternamente também. E a missão da igreja é o anúncio das boas novas, o anúncio da salvação. Nós vemos isso desde Noé. Quando aconteceu o dilúvio, por que Noé demorou 120 anos com sua família para construir a arca? Um tempo dado não para Noé. Deus poderia fazer surgir ali uma salvação para ele qualquer. Mas foi um tempo em que ele proclamou a salvação. Eu fico imaginando que quantas vezes ele deve ter falado: entrem na arca, a salvação é esta aqui, e que ninguém aceitou. Às vezes, eu sou considerado um pastor polêmico. Há um tempo atrás, um presidente de um sínodo, muito meu amigo, eu estava tratando de um assunto e ele virou-se para mim e disse assim: Ronaldo, você tem que ser mais misericordioso. Uma brincadeira que eu estava tratando de um assunto e eu vaticinei lá alguma coisa bem dura. E eu disse para ele assim: o dia em que eu aliviar a minha palavra, eu não sou mais profeta. Profeta não é para ficar falando coisas suasórias, passando a mão na cabeça dos outros, não. Profeta, a palavra profeta, a palavra profetesa aí, quem conhece a língua grega, significa boca de Deus, certo? E a igreja tem um papel profético. A igreja tem um papel profético. Esse papel profético da igreja, eu tentei sintetizar em 3 situações. Nós que somos igreja, estamos num momento maravilhoso para exercer o nosso papel profético. Eu não sei com respeito ao resto do mundo, mas a igreja evangélica no Brasil, hoje, é uma força, é a maior força religiosa. Não tem nenhuma religião hoje no Brasil que seja superior à religião evangélica. Vou até arriscar dizer reformada, ainda que não seja em sua totalidade. Mas Pedro está falando aqui, eu já me reportei a esse texto anteriormente. Pedro está falando da iminência da destruição do mundo. Quando? Nós não sabemos. Uma coisa ele deixa bem claro aqui, que o mundo não terminará em água. Então ninguém precisa ficar com medo de uma tsunami porque o meteoro caiu no meio do mar e inundou o mundo inteiro. Isso não vai acontecer. Ou seja, o mundo inteiro destruído pela água. Promessa de Deus. E Pedro fala sobre isso. Aí Pedro chama atenção para o dualismo, né? Bom, nós temos 2 forças destruidoras, água e fogo. Se não vai ser destruído pela água, vai ser destruído pelo fogo. E eu já me reportei a isso também, pedindo para que vocês consultassem a questão da astronomia aí, o que é o efeito nova e o efeito supernova com respeito ao Sol. Seja o nosso Sol ou um outro Sol maior, não importa, a verdade é que tudo indica
que todos os elementos ao nosso redor se desfarão. Se é por conta de uma explosão do Sol ou pela ação de Deus direta, não sei. E eu não sei também, eu não fiz uma análise, mas eu posso garantir que essa expressão que Pedro usa aqui, que o fogo, algumas pessoas estarão destinadas ao fogo, não é apenas, o mundo será destinado ao fogo, não apenas na questão da destruição da humanidade, mas entendo que aqui também é uma profecia escatológica. E por escatológica, diga-se aqui também que de condenação eterna. Não tem para onde correr. A Bíblia é clara quanto a isso. Na outra tradução, eu me lembro que na outra tradução, a Revista e Corrigida, esse verso aqui, o verso 13, que diz assim, aliás, verso 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, a edição Revista e Corrigida diz assim, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? É uma pergunta. Aqui é uma afirmação. Na outra tradução é uma pergunta. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, sabendo que todas as coisas hão de perecer pelo fogo, serão destruídas? Aí eu pergunto para você que é a igreja. Que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, enquanto isso não acontece? Nós somos a boca de Deus. Paulo diz lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 4, capítulo 4, verso 5, não lembro. Ele diz lá assim, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu repito para os irmãos, alguém poderia pensar assim, bom, mas um profeta, para ele ser profeta, ele tem que ser perfeito, não pode errar. Não vejo isso. Eu vejo o seguinte, eu vejo que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus levanta a igreja como profeta. A igreja vai ter um papel profético. Nós só podemos fazer o nosso papel profético se nós estivermos totalmente certos. Ninguém nunca vai profetizar nada. Ninguém nunca vai falar o que Deus quer que nós falemos. E se eu esperar ser perfeito em todas as coisas para depois realizar o meu papel profético, eu não vou fazer isso nunca. Então não é por aí. Eu entendo assim, Deus convocou, chamou, determinou que nós fôssemos sua voz profética e nós temos que fazer isso. Então, eu repito, eu vejo 3 maneiras de a igreja, até aqui nesse texto, exercer o seu papel profético. A primeira coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, o papel profético da igreja, em primeiro lugar, é um papel profético denunciante. O que é isso? Eu não consigo ver a igreja calada diante, e quando eu digo igreja, eu digo tanto institucionalmente falando, como organizacionalmente, ou melhor, ou como organismo, no caso, cada um de nós, que somos igreja. Eu não consigo ver a igreja calada, como eu tenho visto nos últimos tempos. Eu procuro exercer o meu papel profético como igreja, denunciando as coisas, né? Mas eu gostaria de ver a igreja mundial, a igreja nacional, se pronunciando em defesa da moralidade, em defesa da santidade, em defesa da honestidade. Eu confesso aos irmãos que eu vejo a igreja, nos momentos atuais, a igreja romana, a igreja evangélica, calada diante dos desmandos que estão acontecendo ao nosso redor. Por quê? Será que é medo de retaliação? Será que é conivência? Será que é uma apatia? Bom, não tenho nada com isso, vou deixar que outro denuncie. Meus irmãos, João Batista perdeu a cabeça.
porque denunciou o erro de Herodias e de Herodes. Ele perdeu a cabeça. E Deus não impediu que a sua cabeça fosse cortada. O próprio Senhor Jesus, que é o nosso exemplo maior, ele morreu na cruz por denunciar os erros dos sacerdotes, os erros do povo, os erros de Roma, através dos líderes romanos, e dos líderes judaicos que eram colocados à frente do povo através do poder romano. E Jesus nunca deixou para nós uma lição de apatia. Os apóstolos também não. O apóstolo Paulo não importava que eles fossem açoitados, presos, torturados. Nada disso importava para eles. Não importou para Daniel, não importou para Sadraque, Mesaque, Abednego, para nenhum deles. Não importou para Jeremias, não importou para Isaías. Todos eles foram denunciadores dos desmandos morais, sociais. Você pode pegar todos os profetas do Velho Testamento e os do Novo Testamento, que você pode classificar vários como profetas ali, e você vai ver que todos eles pagaram um preço altíssimo, mas nunca deixaram de denunciar o erro das pessoas, os erros das pessoas. Hoje nós vemos problemas terríveis na área social, vemos problemas terríveis em todos os níveis que nós podemos classificar, e fora aquelas coisas que nós não temos acesso. Esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa: você sabe o que é adenocrome? E essa pessoa disse: não, nunca ouvi falar. Então vai pesquisar. Você sabe o que é dark web? Não. Então vai pesquisar. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E agora o que tem mais me perturbado não são os ímpios que estão cometendo essas atrocidades. Não são os ataques à família, à moralidade. Tudo isso me incomoda e eu vou continuar denunciando onde eu possa denunciar. O que mais me incomoda é essas coisas estarem acontecendo dentro da igreja, no meio da igreja, do povo de Deus, onde desmandos acontecem e ninguém fala nada. E quando alguém se levanta para falar alguma coisa, fala defendendo o erro. Eu me lembro que uma vez eu era secretário sinodal e a presidente da confederação era da minha igreja. E nós sediamos um encontro nacional, aliás, foi nacional, um encontro estadual. E nesse encontro, um pastor presbiteriano foi convidado para ser o preletor. E eu estava lá. Nós éramos mais ou menos uns 500 jovens. Eu estava lá. Havia um presbítero ao meu lado e a presidente da confederação estava do meu lado, membro da minha igreja. O presbítero era de outro sínodo, de outro presbitério. De repente eu virei-me para o citado colega lá, falou umas coisas. De repente eu virei-me para a presidente da confederação e disse para ela assim, e para o presbítero: se eu tivesse poder na minha mão agora para fazer o que eu quisesse, eu iria lá na frente, mandaria aquele homem calar a boca e tiraria o pastorado dele imediatamente. Gente, a presidente da confederação quis me engolir assado. O presbítero disse: o senhor não pode falar isso, reverendo. Eu falei: posso sim, e vou repetir. Se eu lamento não ter poder para ir lá tirar ele, te falar: meu filho, a partir de agora você não é mais pastor, não. Você, por favor. Gente, aquilo foi uma coisa horrível, porque todo mundo me condenou. E espalharam aquilo ali para várias pessoas, umas 40 pessoas me criticando, dizendo que eu era soberbo e tal e coisa.
Falei, tá bom. 3 meses depois, eu estava em uma reunião. Esta mesma moça, presidente da confederação, me disse, reverendo, o senhor dá licença, porque eu quero dar um pulinho ali fora na loja, comprar um chapéu. Eu falei, que isso? Nós estamos no meio da reunião. Não, reverendo, eu tenho que comprar um chapéu. Eu falei, mas para que você vai comprar chapéu agora? É porque eu vou trazer o chapéu, colocar aqui diante do Senhor e vou tirar na sua frente. Eu falei, não estou entendendo. Pastor, eu quero tirar meu chapéu na sua frente. Eu falei, mas por que, meu irmão? O que está acontecendo? O senhor sabe qual foi o pastor que foi denunciado e excluído do ministério essa semana? Eu disse, não, minha irmã, não sabia. Aquele pastor que o senhor disse que se tivesse poder na sua mão, o senhor tirava ele do pastorado. Eu disse, olha, minha irmã, não estou feliz com isso. Não estou alegre com isso. Mas qualquer um que conheça um pouco de Bíblia e de teologia e de sistema de igreja, principalmente presbiteriana, não aceitaria o que aquele homem estava falando. Ele demonstrou uma total falta de respeito à palavra de Deus, de conhecimento bíblico, teológico, e não poderia ser um pastor. Eu agradeço a Deus por Deus ter me honrado diante de vocês, para que vocês vejam que eu não estou aqui brincando, estou falando coisa séria. Eu não estou feliz com isso, nem fiquei feliz na época não. Mas eu fiz uma denúncia e depois fiz uma denúncia também sobre o assunto a quem competia, só que ninguém tomou nenhuma providência. E eu já fiz isso umas 5 vezes. E todas as vezes que eu fiz denúncias sobre uma vida religiosa, profética, errada, eu nunca fui ouvido. E eu não quero ser um homem orgulhoso, e vocês que me conhecem sabem que eu não sou. Todas as denúncias que eu fiz se concretizaram. Paguei um preço grande. Até hoje eu pago esse preço. Até hoje tem gente que não gosta de mim. Mas se eu for me preocupar com isso, eu jamais vou ser voz profética. As coisas estão erradas, têm que ser denunciadas. Principalmente quando elas são públicas, notórias, quando elas atingem a comunidade toda. A Bíblia diz que quando alguém fizer alguma coisa contra você, você vai a ele. Mas quando as coisas são públicas e notórias, nós precisamos denunciar o erro, profeticamente. Nós temos que fazer com que as pessoas saibam que nós não concordamos com essa ideologia de gênero, nós não concordamos com as formas erradas que o mundo está vivendo contra a palavra de Deus. Nós temos um livro padrão. E não importa que a pessoa seja minha amiga, conhecida, parente, se ela estiver elaborando no erro, ofendendo a palavra de Deus, eu tenho que ser voz profética, denunciando o pecado, denunciando as injustiças. Uma vez eu quase fui preso por uma juíza, porque eu me levantei dentro do tribunal e disse para ela, depois do que ela falou, eu disse, doutor, excelência, é por isso que esse país está do jeito que está, porque não tem ninguém com coragem de denunciar o erro. O que a senhora está dizendo está errado e os advogados também. Minha esposa é testemunha disso. A minha advogada estava comigo. A juíza mandou calar a boca. Eu vou prender o senhor. Eu falei, mas a senhora vai prender um homem honesto, um homem que denuncia a coisa errada. Ela não suportou, porque Deus me protegeu, e ela saiu batendo a porta, dizendo para eu conversar com a minha advogada, e um policial veio me colocar a mão em mim. Eu falei para ele, não, senhor, não faz isso não. Eu estou certo. Não, só para acompanhar o senhor lá para fora. O senhor está nervoso? Não, não estou nervoso não, senhor. Eu estou denunciando um erro. Se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, esse país era muito melhor. Quase fui preso, mas confesso aos irmãos que eu não tive um mínimo de temor de denunciar o erro daquela juíza e daqueles advogados, e também do policial. Na hora, eu não sei, talvez eu não fizesse isso em outro momento, mas eu denunciei o erro, denunciei o mal diante do tribunal e não estava preocupado com as consequências não, mas eu não podia ficar calado diante daqueles absurdos. Bom, denunciar o mal, denunciar a injustiça, denunciar o pecado, nós precisamos fazer isso em nossas igrejas primeiro, para depois fazer isso lá fora. Eu aconselho a você, meu irmão, minha irmã, a que, tendo provas, consciência de que algo está indo de encontro à palavra de Deus, ao reino de Deus, à igreja, denuncie profeticamente. Levante a sua voz.
Seja profeta, denuncie o erro. Seja particularmente com seu irmão. E a Bíblia diz, se ele não te ouvir, entrega para a igreja. Seja colocando diante das autoridades. Não sei, mas o que eu sei é que quando você cala, você deixa de ser voz profética, denunciante. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, os profetas fizeram isso, todo mundo fez isso ao longo da história. Calvino fez isso, Lutero fez isso. Vocês estão percebendo a nossa responsabilidade? Eu não quero falar sobre Policarpo, não quero falar sobre os outros reformadores, não quero falar sobre os milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que foram usados por Deus para denunciar o pecado, o mal e as injustiças, não só dentro da igreja, mas fora. Você vê como Calvino mudou a história de Genebra, na Suíça, durante mais de 30 anos. Mas ele estava com o poder na mão, mas ele antes disso foi expulso da cidade e ficou 2 ou 3 anos fora, porque não aceitaram as denúncias dele. Depois o mal graçou de uma maneira tão intensa em Genebra que os líderes mandaram chamá-lo e aí deram carta branca para ele. Agora você faça o que você puder, porque as suas denúncias, sua maneira de denunciar o erro, o pecado, as licenciosidades, começou a dar certo e nós erramos, nós passamos a mão por cima, nós deixamos a coisa andar. E depois de 30 anos, aquela cidade virou um paraíso. Até hoje é referência em muitas coisas no mundo inteiro. Esse é o primeiro papel profético da igreja. É o papel profético denunciante. Agora tem o segundo papel profético da igreja, que é o papel profético anunciante. Nós não somos profetas do juízo só, não, profetas das coisas ruins, não. Nós não estamos aqui apenas para caçar bruxas, vamos ser caçadores de bruxas, não. O que vem logo após o nosso papel profético denunciante é o nosso papel profético anunciante. Eu digo, você está errado, mas existe uma solução, existe um caminho certo e eu vou mostrar para você esse caminho certo. E é o segundo papel que a igreja não está exercendo como deveria, é o papel profético anunciante. Anunciando aos homens errados a solução para os seus erros. Não anunciando para as pessoas que erram que existe esperança, existe como mudar, existe como resgatar. Afinal de contas, todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E se não fosse a função profética da igreja anunciante, anunciando a palavra, anunciando a restauração, anunciando a esperança, eu não estaria aqui. Eu estava indo para um baile, quando eu ouvi a voz de Deus através da igreja, profeticamente anunciando. E eu me lembro que o rapaz que estava pregando disse, você tem certeza que você acorda amanhã? E se você não acordar, você morrer essa noite, qual vai ser o seu destino? Existe uma solução para você. E eu parei para ouvir. E quando parei para ouvir, o Espírito Santo trabalhou em minha vida. A igreja estava exercendo o seu papel profético anunciante. Estou anunciando para você, meu jovem, esperança. Estou anunciando para você a solução. Estou anunciando para você a palavra de Deus. Não apenas para a salvação da alma. A palavra soterion significa salvação, mas salvação integral. É uma palavra que era usada pelos gregos na época, não apenas para a salvação da alma, ela foi importada para isso, no contexto da igreja, mas ela significava salvação e restauração, resgate em qualquer situação, em todas as situações. E essa palavra foi inserida no contexto religioso, bíblico, profético, da igreja nascente, como salvação da alma, salvação do ser, ontologicamente falando. Esta é uma palavra profética da igreja. E os irmãos vão de me perdoar
a minha ênfase nisto. A igreja não está sabendo vivenciar o seu papel profético anunciante. Muitas igrejas estão sendo coniventes com os erros do mundo. Eu me lembro que um pastor em Niterói, na década de 80, ele, conversando com algumas pessoas, e também coisa da mente dele, né? Deturpada, porque era deturpada. Ele disse: os nossos jovens estão indo para as boates. Os nossos jovens estão indo beber cerveja na boate. Estão tendo uma vida, estão indo dançar na boate. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos oferecer a eles uma boate evangélica. Com luz piscando, globo brilhando, cerveja sem álcool, dança cristã, religiosa, e espaço para bate-papo e tal, com luz negra, um ambiente bem... né? Acho que só faltou o cigarro eletrônico, que eu acho que naquela época não existia. E aí virou um point dos jovens em Niterói, das igrejas. Todo mundo queria ir para lá. Porque lá eles podiam fazer coisas parecidas com as do mundo. Ao invés desse pastor fazer palestras e chamar os outros pastores a que falassem com os jovens e adolescentes que as coisas que o mundo oferecem não são boas, que eles tinham que se voltar para Deus e para a palavra e buscar uma vida de santidade e se converterem, e, enfim. Não, bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho. Não vamos anunciar coisa nova e santa, não. Vamos maquiar o que o mundo dá para eles, para que eles não saiam da igreja. Olha, se alguém ouvir a palavra anunciada sobre salvação e santidade e não quiser ficar na igreja, é um favor que eles fazem à igreja. É o joio que não suporta ficar no meio do trigo, vai embora. A Bíblia diz, saíram de nós porque não eram dos nossos. Então aquele que estiver dentro da igreja e não suportar a palavra correta, a exigência santa, a exigência moral, cristã, religiosa, é porque a melhor coisa que essa pessoa pode fazer pela igreja é sair da igreja, visível. Estão entendendo o que é palavra profética? É isso, eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque é bíblico, é profético. Então nós temos que ser uma igreja profética, anunciando a oportunidade de salvação, mas anunciando também, né, a oportunidade de uma esperança, de uma mudança, desde que nós estejamos buscando viver assim também. Aí eu entendo que muitas igrejas não estão tendo coragem de ser uma voz profética porque elas não estão vivendo a voz profética de Deus em suas vidas. Está na palavra. A palavra está repleta de orientações com respeito à nossa vida cristã. E nós primeiro temos que buscar vivenciar isto e depois, denunciando o mal, o pecado e as coisas erradas, oferecer a solução através da pregação da palavra pura, eficaz, que restaura o homem. Mas existe um terceiro aspecto profético da igreja. O primeiro é que nós temos que ser igreja profética denunciante, denunciando o erro, a começar por nós, denunciando o pecado, as falcatruas, as coisas erradas. Segundo, temos que ser voz profética, não apenas denunciando o erro, mas anunciando a salvação, a restauração, anunciando uma nova vida, a possibilidade de nova vida, uma esperança real para as pessoas, a partir inclusive de nosso testemunho por palavra e vida. Terceiro lugar e último, aí o papel profético da igreja deve ser um papel profético ajuizante. Tá bom. Eu liguei para um colega meu, advogado,
para perguntar para ele uma coisa que eu já sabia, mas eu queria que um jurista me ajudasse. Os dicionários têm a palavra ajuizar. Ajuizar é um verbo. Ajuizar. Mas não tem. Nós temos também em alguns dicionários aí mais antigos, tipo Caldas Aulete, os mais rebuscados, aí, não sei se o Priberan também tem, a palavra ajuizamento. Mas interessante, eu não encontrei a palavra ajuizante. Mas eu sabia que esta palavra poderia ser usada. Então esse meu colega disse para mim, não, essa palavra não existe, ajuizante. Eu não quis quebrar lança com ele e não era a minha intenção. Queria uma palavra balizada. Mas eu não descansei e continuei a procurar, até que eu encontrei despachos de juízes. Encontrei um despacho de um juiz trabalhista e de um outro juiz também. Encontrei vários despachos onde o juiz se referia à pessoa que havia solicitado e reivindicado um laudo de ajuizamento, um laudo do juiz, decidindo isto é certo, isto é errado, isto é certo, isto é errado. Onde o juiz colocou assim, o ajuizante solicita, eu me lembro até que esse juiz fez a seguinte sentença, o ajuizante solicita que o processo a ser trabalhado em sua causa seja o processo sumaríssimo. Eu me lembro disso, quando eu li o despacho do juiz. Muito bem, então eu estou justificando a utilização da palavra ajuizante. Vou repetir. O terceiro papel profético da igreja é o papel profético ajuizante. O que significa isso? A igreja não é juiz, não é juíza. A igreja não determina uma pena. A igreja não estabelece e nem cobra, e nem executa uma sentença. Mas a igreja tem a obrigação de profetizar juízo. E como é que ela faz isso? Uma das formas de fazer isso é que o Davi fazia. Davi clamava a Deus pelo juízo. E o juízo é nada mais, nada menos do que a definição de quem está certo e de quem está errado, dando a quem está errado a paga que ele precisa. Ou seja, um dos papéis prioritários, primordiais da igreja é ser profética ajuizante, ou seja, estar clamando sempre a Deus para que Deus traga juízo sobre a terra e anunciando para as pessoas, quando vamos anunciar a salvação, também que existe um juízo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem de 3 coisas. Será que alguém aí lembra? Quais são as 3 coisas que o Espírito de Deus faz no ser humano? Convence o ser humano. E convence como? Não só pela ação dele, mas também pela ação da igreja. De 3 coisas. Pecado. Certo? O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que eu estou colocando aqui? Não é o que eu coloquei desde o início? Qual é o último papel profético da igreja que eu estou colocando? A igreja é ajuizante. É uma clamadora do juízo. E deve avisar os homens que existe um juízo. Eu me lembro quando o meu pai tomou uma decisão de se render a Cristo. Teve um pastor lá em casa
Eu estava no seminário. Não, eu estava... Sim, eu estava no primeiro seminário que eu fiz, o seminário congregacional. Eu estava no 2º ano do seminário congregacional, lá no Rio de Janeiro. E aí eu estava em casa e esse pastor foi visitar meu pai. Ele olhou para o meu pai e disse assim: Senhor Gumercindo, o senhor acredita no céu? Aí meu pai disse assim: acredito. Bom, se o senhor acredita em céu, o senhor acredita em inferno. Aí meu pai olhou para ele e disse assim: acredito. Muito bem, senhor Gumercindo. O senhor acredita em céu e acredita em inferno. O senhor acha que a sua esposa, Dona Josefina, vai para onde? Para o inferno ou para o céu? Ah, não, vai para o céu. Aí ele falou assim: e o senhor vai para o inferno. Meu pai regalou um olho desse tamanho, um olhão. Como é? Disse: sim, senhor. Que eu estou dizendo para o senhor que se o senhor não se render aos pés de Jesus, o senhor vai para o inferno, porque não existe 3 caminhos, senhor Gumercindo. Ou o senhor se rende a Jesus e vai com ele para o céu e com sua esposa, seus filhos, ou com suas filhas, porque nem eu, nem o Jairo, nem o Monclar, meus 2 irmãos, nenhum de nós, aliás, eu estava, meus 2 irmãos não, na igreja. Sim. O senhor vai para o inferno, porque é juízo de Deus. Só existem 2 caminhos, seu Gumercindo, céu e inferno. Chama-se juízo de Deus. Deus é juiz. E quando o senhor chegar diante de Deus, o senhor hoje tem um advogado que chama Jesus, que pode lhe defender, mas se o senhor morrer sem ele, o senhor só tem um caminho. Deus vai dizer para o senhor assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos falado isso para as pessoas. Quando a gente fala em inferno, em diabo, Satanás, Lucifer, anjo do mal, pecado, as pessoas se sentem incomodadas, como se o diabo tivesse algum poder, como se Satanás tivesse algum poder sobre o ser humano. Não tem, meus irmãos. Quem tem poder é Deus, só Ele tem poder. Mas nós temos que dizer que o que leva o sujeito para o inferno não são os pecados dele. É o fato de ele não se render aos pés de Jesus. Isso é que é verdade. E também assim, quem vai para o céu não vai porque é muito bonzinho. Vai porque aceita o sacrifício de Cristo Jesus cobrindo seus pecados. Chama-se juízo. O juízo está concentrado na pessoa de Jesus. E nós precisamos, como igreja, solicitar a Deus que Ele nos permita sermos igreja profética, ajuizante, anunciando o juízo de Deus. Olha o que está escrito aqui no verso 11. Visto que todas estas coisas vão ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, vamos ficar com isso só para nós? Não, meus irmãos. Nós temos que falar para os nossos pais, nossos irmãos. Você tem um pai fora da igreja? Você tem um irmão fora da igreja? Uma irmã fora da igreja? Uma mãe fora da igreja? Um tio, um primo, filho, seja quem for? Chegue para ele e diga: eu tenho uma palavra profética para você. Se você não aceitar a Cristo, você será condenado eternamente. Isso é uma palavra ajuizante. Você está invocando o juízo de Deus. E a pessoa que rejeitar isso, invariavelmente estará responsabilizada. A gente tem medo de falar isso para as pessoas. Por quê? Se é isso que vai ser a diferença entre salvar a vida dessa pessoa ou condenar a vida dessa pessoa. O papel profético da igreja é esse. Que Pedro diz aqui: olha, as coisas vão ser destruídas. O mundo vai acabar. Jesus virá. Parece que está demorando, mas um ano com um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Você se prepare. O juízo vem. O juízo está aí. Vai ser de repente. Ele pode não vir, mas você pode encontrar com ele. E aí o juízo está na sua frente. Como é que vai ser? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é de uma forma, diríamos assim, eu esqueci a palavra que eu usar aqui, estática. Não. O Espírito Santo usa a igreja. Ao anunciar a salvação, nós estamos anunciando também a possibilidade de condenação. João fala isso. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado.
Aí você fica pregando para as pessoas, creiam que vocês serão salvos, creiam que vocês serão salvos. Temos que falar, e se você não crê, você está condenado. A palavra é uma só. Essas duas realidades estão fundidas em uma só. A igreja não pode ser apenas uma igreja profética, anunciante ou denunciante do erro. Ela tem que ser uma igreja que profetiza juízo sobre o homem. O homem precisa saber que se ele não se render aos pés de Jesus, ele vai para o inferno. Esta é uma atividade ajuizante da igreja. Entenderam isso? O papel profético da igreja é um papel denunciante. A igreja tem que mostrar que ela sabe o que é certo e denunciar o erro diante dos homens e diante de Deus. Não me refiro a fazer denúncias de erro em âmbito político, não é nada disso. Mas a igreja não pode se calar diante dos erros e do pecado, não pode ter medo de dizer que o pecado e a imoralidade são contrários à palavra de Deus. Temos que denunciar isso de alguma forma, como igreja, instituição, como igreja pessoal, igreja visível e igreja invisível. A igreja tem a obrigação de exercer o seu papel profético anunciante, anunciando que há esperança, há restauração, anunciando a palavra, anunciando a salvação em Cristo Jesus, de todas as formas possíveis, a todos os homens. Mas a igreja também tem o papel profético ajuizante. Ela precisa mostrar aos homens que há um juízo. E ela precisa clamar ao Senhor que esse juízo seja exercido de maneira clara e evidente diante dos homens, para que os homens se consertem diante de Deus. Ou pelo menos que os homens sejam responsabilizados diante de Deus. Você vai ficar com esta mensagem depois disponibilizada no YouTube. Você tem essa mensagem aí gravada e nós vamos disponibilizar para você e que você passar para outras pessoas, talvez, que você se interesse em evangelizar, em falar essas coisas. Talvez você não tenha a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Usa esse vídeo, usa essa live, usa essa gravação. Eu lhe permito, autorizo você a fazer isso. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Temos que restaurar o papel profético da igreja. E assim Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer aquelas pessoas que eu já citei, que estavam nos assistindo, mas eu tenho também a Rosemary Ribeiro, né? Que está lá em Ouro Branco, em Minas Gerais. Então, um abraço para aqueles que porventura estejam nos assistindo em Ouro Branco, e vou pedir a Rosemary, lá de Minas Gerais, em Ouro Branco, que faça a gentileza de depois passar essa mensagem, né, que ela vai receber pelo YouTube, passar isso aí para outras pessoas, quem sabe, né, atingindo assim o máximo de pessoas para a nossa palavra sobre o papel profético da igreja. Quando eu estava lá em Miguel Calmon, havia uma menininha lá, desculpa eu falar assim, Jaqueline, uma menininha bem novinha, eu não sei se ela devia ter uns 10 anos, 12, 8, sei lá, eu não lembro. Hoje é uma mulher feita, com a sua vida estruturada, a Jaqueline. Jaqueline Pinto, estou muito feliz de saber que você está aí em Miguel Calmon. Eu acho que você está em Miguel Calmon, nos assistindo. Tenho muita saudade daquela época, Jaqueline. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém, minha querida? Se você puder, depois passe essa live aí para a Ângela, para o pessoal lá dos Amarais, para a turma da igreja, para o pastor, tá bom? Será um grande prazer. Deus te abençoe. Antes de terminar, eu quero lembrar aos irmãos, além das orações que nós pedimos aqui, nós vamos colocar essas aqui também, esses pedidos, para que você possa gravar. A Fátima pede, continua pedindo pelo seu pai, pelo seu irmão e a meu xará, o Ronaldo. O nosso irmão Manuel, enfermeiro, lá de Paraty, né? Ele está na frente também dessa batalha, ele pede oração por ele. Nosso irmão Manuel é uma pessoa muito querida nossa, nós mandamos a ele um abraço, para a esposa também, filhos, netos. E a Luciene agradece pelo aniversário de Ritinha ontem. Ontem foi aniversário da Rita, né? Da Ritinha.
E ontem eu fiquei o dia inteiro praticamente sem meu celular. Aí hoje de manhã eu vi, né, o pessoal dando parabéns à Ritinha, e eu acabei esquecendo aqui de citar a Ritinha junto com a Maria Luísa. Rita, que Deus abençoe, minha irmã. Você é uma menina muito preciosa e nós estamos muito felizes com o sucesso que você tem adquirido, né, na sua vida pessoal, na sua vida educacional. A gente tem sempre orado por você, por Caleb, pelas pessoas que estão lutando, né? E temos certeza que vão ser uma bênção na vida profissional. A nossa igreja se sente muito honrada em ter vocês como pessoas assim, que sabem enobrecer a vida de um cristão. Deus te abençoe, viu? Nós vamos orar nesse instante. E lembrando aos irmãos, ontem, pela razão de eu estar sem o meu celular, e também eu estava de cama ontem, né? E o meu celular ficou preso dentro do carro, e só tarde da noite é que eu fui conseguir acessar meu celular. Então, por essa razão, nem participei da reunião de oração ontem, né? Se alguém estava lá, me desculpe, mas era questão de saúde também. Eu estava de cama. Graças a Deus eu estou melhor e eu quero convidar os irmãos para que domingo, 9h30 da manhã, estejam conosco na reunião de oração, através do Team Link, né? E também às 10h30, a aula que o presbítero Néstor está ministrando para os jovens, está sendo uma bênção. Da última vez eu não consegui acessar, mas domingo eu vou conseguir. Não, eu fui pelo caminho errado, mas domingo eu vou dar um jeito de caminho certo. E às 19h30 nós teremos novamente o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Ótimo. Agora eu quero convidar aos irmãos para que oremos mais uma vez para encerrar assim a nossa reunião. Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo. Esperamos que o Senhor é que fale ao nosso coração pelo seu Espírito. Nós, seres humanos, às vezes, no afã de transmitir alguma coisa que vai no nosso interior, às vezes nós não conseguimos, por nossas limitações. Mas eu confio na obra do Espírito Santo, que esclarece no coração de cada um aquilo que ele quer para que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Oremos então, depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado, querido e eterno Pai, neste momento nós queremos rogar ao Senhor que nos dê a bênção de cumprir a nossa missão profética neste mundo, denunciando aquilo que precisa ser denunciado, para que o mundo conheça o teu querer santo e perfeito para todos os homens, mormente para a tua igreja. Dá-nos a bênção, Senhor, de podermos anunciar com ousadia, fé, santidade, a salvação em Cristo Jesus, as promessas dele de esperança e restauração. A tua palavra está repleta disto, de que aqueles que se rendem aos teus pés são resgatados pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Também, Senhor, dá-nos a bênção de termos a coragem neste mundo de sermos voz profética, anunciando o juízo do Senhor, clamando pelo juízo do Senhor, a começar por nós, pela igreja, e também, ó Deus, exercendo esta mesma ação no mundo em que vivemos, para que os homens percebam que o Senhor não se aquieta diante da injustiça, não se aquieta diante das injúrias, dos pecados, dos erros. E ao mesmo tempo que o Senhor avisa que o anjo vai passar, o Senhor dá o escape, assim como fez com Israel no Egito. Mas o juízo é inevitável e nós precisamos anunciar isso para as pessoas. E aqueles que não se renderem aos teus pés estarão fadados
à condenação eterna. O juízo pode parecer tardio para alguns, mas ele é certo, porque parte de uma promessa do Senhor. E a tua igreja está neste mundo para denunciar isto também, anunciar isto, declarar isto. Há um juízo, pessoal. Há um juízo sobre os homens. E esse juízo não se afastará de ninguém que não se renda aos pés de Jesus. Esse juízo é tão certo como a salvação daquele que crê e que é resgatado pelo Senhor Jesus. Assim, ó Pai, dá-nos a bênção de sermos igreja profética. Mas, por sermos igreja profética, entendemos que devemos ser igreja corajosa, igreja ousada, não desafiadora dos homens, não orgulhosamente falando, mas que não tenhamos temor de denunciar, de anunciar a salvação, mas de anunciar também o juízo. Ajuda-nos nesse mistério, Senhor, nós te rogamos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. E agora, Senhor, despede-nos com a tua bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E assim Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite e até domingo. Graças a você, né?